A paz do Senhor, meu amado, minha amada, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero vos trazer da parte de Deus agora algo especial da parte do Senhor. O título, Prática da Confissão. Praticar a confissão é uma arte. Praticar a confissão é apresentar-se constantemente diante de Deus para declarar-se culpado dos pecados pessoais e específicos. É se colocar diante de Deus, mostrando ao Senhor as suas fragilidades, as suas derrotas, as suas maledicências, os seus erros. É chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou pobre, cego e nu, Senhor, mas eu preciso do milagre da tua restauração e da tua justiça na minha vida. Nós podemos ver que a palavra de Cristo, ela é a restauração através do perdão e da purificação. Por meio da contínua confissão de qualquer transgressão e de qualquer omissão, é perfeitamente possível manter a higiene da alma, a higiene espiritual. A confissão de pecado é uma bênção e um direito otorgado por Deus para uso contínuo. Até que venha o Senhor e nos transforme o nosso corpo de humilhação para ser um corpo de glória glorificado. Filipenses 3:21. É providência divina para sanar as fraquezas cometidas ao longo da nossa caminhada interior cristã, ao longo da nossa vida. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se porventura todavia pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2, versículo 1 e 2. Poucas coisas provocam tanto bem-estar como a prática da confissão. O salmista, no Salmo 31, versículo 1, ele diz: bem-aventurado aquele cujas as iniquidades é perdoada e cujo pecado é coberto. É preciso ficar bem claro que a confissão remove a culpa, a sujeira moral, mas não remove as consequências naturais do pecado. Embora possas aliviar, embora possas dar alegria, embora possa caminhar o homem para a direção espiritual do Senhor. O texto bíblico que mais encoraja a prática da confissão é o de João. 1 João, versículo 1, capítulo 1, versículo 9. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos um Deus que Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele nos chama a viver e a confessar o que está dentro de nós, que está errado, que está impedindo a nossa comunhão, a nossa santidade, a nossa misericórdia. Se você acredita nesta dupla promessa, a promessa do perdão e a promessa da purificação, faz confissão de vida, faz a confissão de vida. E você pode e deve levantar-se do seu joelho na certeza de que alcançou a bênção do Senhor, de que Ele alcançou a misericórdia, de que Ele alcançou a glória, de que Ele alcançou o poder de Deus, de que Ele alcançou a misericórdia do Senhor. Algumas pessoas têm dificuldade de confessar. Não sabem exatamente o que declarar diante de Deus. Porque a confissão deve ser consciente e precisa. E aqui estão algumas lembranças que você pode, meu amado, minha amada, fazer diante do Senhor. Primeiro, confesse o pecado cometido. Deus apenas exige que você confesse aquilo que pecou. Cite-o pelo nome. Talvez seja inveja, talvez a maledicência, a dificuldade de perdoar, a irritação, palavras impiedosas, indelicadas, egoísmo, soberba, contenda, lascívia, prostituição, masturbação, adultério físico, adultério mental. Se coloca diante do Senhor. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus modificar. Talvez você tenha tratado mal sua esposa, seu esposo, seu filho, sua filha. Talvez você tenha feito acepção de pessoa, a incredulidade para com Deus e muitas outras coisas. Declare sua falha, sua desobediência. Declare diante do Senhor a sua culpa. Declare diante do Senhor aquilo onde você errou, onde você saiu da direção. Segundo, confesse o pecado latente, a pecaminosidade latente.
O que é isso? É você confessar o seu desejo incontrolável pelo pecado, o seu desejo imoral, o seu desejo sujo de pecar. Observe que o salmista se queixa de alguma coisa que o acompanha sempre. A minha dor está sempre perante mim, Salmo 38, 17. A minha ignomínia está sempre diante de mim, Salmo 44, 15. O meu pecado está sempre diante de mim, Salmo 51, 3. A melhor confissão do pecado latente foi escrita e assinada por Paulo, que se encontra na Epístola aos Romanos. Capítulo 7, versículo 18, ele diz: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porque, amado, na nossa carne não habita justiça. Na nossa carne não habita graça. Na nossa carne não habita misericórdia. Na nossa carne não habita amor. Na nossa carne não habita justiça. Terceiro, confesse o seu envolvimento com a estrutura pecaminosa deste mundo e com os pecados dos outros. Quantas vezes estamos nos envolvendo com o pecado alheio? Estamos nos envolvendo com os pecados da sociedade. Estamos sendo cúmplices do pecado de outro. Estamos tolerando certos pecados que Deus abomina. Os pais podem irritar o filho. O marido bruto e egoísta pode levar à infidelidade conjugal da esposa. Ou a esposa bruta e egoísta pode levar à infidelidade do marido. Os patrões ricos e sovina podem causar desânimo e rebeldia dos trabalhadores. Os governos injustos provocam desobediência civil e anarquia. Esta é a cota da participação com o pecado geral que precisa ser confessada. Isaías se declara perdido porque era um homem de lábios impuros que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 66. Isaías 6, versículo 6. Amado, nós temos que entender que muitas vezes nós estamos vivendo em comunhão com o pecado alheio. Estamos habitando no meio de um povo de impuros lábios, de boca impura, de pensamentos impuros, e que nós precisamos nos purificar diante do Senhor e do trono da graça. 4. Confesse as faltas que lhes são ocultas. Há pecado corriqueiro, costumeiro, generalizado, que já se transformou em pecado normal na vida do cristão, na vida do homem, da mulher de Deus. Há pecado que estão incrustados em nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, no nosso interior. E o salmista, ele fala sobre isso no Salmo 19, versículo 12. Ele diz: quem sou eu para saber os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoa os meus pecados. É necessário pedir a Deus para perdoar os pecados ocultos, para que o Senhor venha nos abençoar. Junto com esta confissão, você deve fazer súplica do Salmo 139, que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o homem fazendo reconhecimento de que só Deus pode guiá-lo pelo caminho eterno, pelo caminho da divina justiça, pelo caminho da divina prosperidade do Senhor. Descanse em Deus neste dia. A confissão deve ser feita ao Pai. Ah, Pai, pequei. Ah, Pai, eu pequei, eu agi mal, eu me envolvi no pecado da nação, eu me envolvi no pecado do povo. É necessário é necessário colocar a confissão diante do Senhor. Nós vemos que Davi cometeu o adultério com Batseba e mandou matar o marido dela. Admite que perdeu muito tempo enquanto se calou do seu pecado. A mão de Deus pesava sobre ele de dia e de noite, e o seu vigor se tornou em sequidão do estio. Ele precisava desesperadamente do perdão de Deus, da perfeita paz, que só viria depois da confissão. Davi mesmo se prejudicou, se desgastou desnecessariamente, atrasando o processo de cura e de restauração do pecado. Salmo 32, versículo 1 a 5. É de todo necessário conhecer e analisar os obstáculos que tomam
que torna morosa e tardia a prática da confissão do pecado. Que nós queremos permanecer no erro. Escolhemos não agradar a Deus, mas agradar o nosso ego, agradar a nossa carne, agradar a nossa vaidade. O orgulho. O pecador não quer admitir que pecou. E existe o processo que levaria a ter convicção com o pecado. Ele diz pequei. Quando deveria dizer exatamente o contrário. Ele diz não pequei, deveria dizer pequei. Os fariseus da parábola de Jesus, que chega a dar graças a Deus porque não era como os demais homens, nem ainda como aquele publicano que se declarava culpado diante de Deus. Lucas 18, versículo 1 ao 14. Tais pessoas pretendem fugir da vida inteira da justiça divina, a semelhança de Caim. Serei fugitivo e errante na terra. Em vez de reconhecer, em vez de pedir a misericórdia de Deus, ele se declara fugitivo e errante. E quantas pessoas hoje, na casa de Deus, na igreja de Deus, no meio do povo de Deus, estão fugindo, estão errando, estão andando por aí de qualquer jeito. Quantas pessoas, segundo consciência endurecida, é um obstáculo à confissão. Quantas pessoas estão com a consciência endurecida por causa do pecado? Em Malaquias 1,6 diz, em que havemos de tornar? Em que te roubamos? O que temos falado contra ti? Corações endurecidos diante de Deus. Terceiro, medo de pecar outra vez. O pecador admite que pecou, mas já cometeu o mesmo pecado outra vez e não está suficientemente seguro que não cometerá mais. E se esquece, não quer fazer a confissão porque quer permanecer naquele erro, naquela falha, naquela prática, naquela mudança de caráter. E Jesus nos diz que nós deveríamos ser perdoados ao dia. 70 vezes 7. 400 e tantas vezes ao dia. Mano. É necessário se aproximar mais de Jesus. É necessário se aproximar mais da graça de Deus. 4. Noção do pecado. O pecador não sabe o certo que é pecado. Ele é capaz de coar um mosquito e engolir um camelo. Mateus 23, 24. Dá mais atenção à tradição cultural do que à palavra de Deus. Quantas pessoas estão hoje aí se aproximando de governo, da estrutura humana, da estrutura socioeconômica, da estrutura moral de uma nação decaída e se esquece de fazer uma confissão a Deus e de buscar a face de Deus. O pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou com a transgressão desta lei, da lei do Senhor. E Deus está te chamando a mergulhar na palavra dEle, na graça dEle, na misericórdia dEle e confessar a Ele os seus pecados. É necessário colocar diante do Senhor. É necessário colocar diante de Deus a alarma de Deus. Assim como a febre existe, Deus faz uso de alguns expedientes para levar o pecador à prática da confissão. Podemos mencionar algum nesta noite para terminar neste dia. Primeiro, por que nós nos aproximamos mais do pecado? Primeiro, a diminuição ou a perda da paz de Cristo. A perda da paz interior. João 14, 27. Colossenses 3, 15. A paz de Cristo foge. A interrupção brusca da alegria. O pecado leva a interromper a alegria diante do Senhor. Perdemos a alegria, Salmos 51, 12, Salmos 38, versículo 18. Há uma escassez de alegria na alma. E o salmista ele pede para restituir. Terceiro, desagradável o senso de culpa e de sujidade espiritual. Nos sentimos sujos, nos sentimos imoral. Salmo 51, 2, Salmo 51, 7. O salmista ele pede para ficar mais alvo do que a neve. A pressão de uma boa consciência. A consciência danificada. A consciência adulta. A consciência cheia de mazela. A consciência pura gaba-se de ter feitos tremendos. O peso da mão do Senhor. A mão do Senhor abençoa, mas também castiga. É este estado de fraqueza que aproxima o pecador da prática do pecado, da prática da confissão.
a ceia do Senhor, porque ele exige uma autossondagem. Examine o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 28. A celebração da ceia nos aproxima de estarmos ligados a Deus. Se vocês se examinarem cuidadosamente a si mesmo antes de comer, não precisa ser julgado e nem punido, porque nos leva a uma introspecção do nosso ser. 7. Confronto da santidade com a santidade de Deus. Aí chega a glória do Senhor com a nossa glória, e nós somos tocados, e nós somos confrontados, nós somos levados a ver que quando a glória de Deus se manifesta em glória, através de um texto sagrado, ou através de uma mensagem poderosa, ou através de uma experiência pessoal com o Senhor, nos afastamos do pecado. Nos colocamos diante de Deus e vivemos uma vida em santidade. A palavra acusatória de alguém. Em certo caso, em certos expedientes, introspectivo até apresentado dão resultado ou não funciona sozinho. É preciso que alguém diga ao pecador que ele pecou. Foi o que fez Natan com Davi. Tu és o homem. Lá em 2 Samuel 12, 27. Segundo, ou muitas vezes quando o homem não escuta todos os outros chamados de Deus, e ele é levado ao escândalo do pecado. 10º, a disciplina eclesiástica. Pode acontecer que o pecador enxergue ou não, ou se vale de várias oportunidades da confissão que Deus lhe dá, ele não aceita a confissão vinda de Deus, e é necessário que a igreja tome uma providência, é necessário que o ministério tome uma providência. Que Deus abençoe os irmãos. Faça a prática da confissão, faça a prática do desabafo.